Não tenha medo de que essas pessoas se magoem, não tenha medo de que essas pessoas possam criar feridas dentro delas. Porque o que você está fazendo é procurar o seu próprio bem-estar, é procurar se autodesenvolver, se autoaprimorar, se autoconhecer. Então não tenha medo de o que essas pessoas vão pensar de mim, como essas pessoas vão me julgar, como essas pessoas vão me ver. Não tenha medo com relação a isso. Olá para você que é do signo de Câncer. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Uma leitura geral não vai ressoar para todo mundo. Vamos ver como vai ser o desenrolar da vida de vocês para as próximas 2 semanas. Mentalize também se vocês estão passando por uma situação, se vocês precisam de um conselho, de um direcionamento. Mentalize a egrégora de vocês, seus mentores espirituais, seus guias de luz, e que eu possa lhe ajudar com relação à mensagem que o baralho quer lhe transmitir. Vamos lá, cancerianos e cancerianas. Como vai ser o desenrolar das próximas 2 semanas para o signo de Câncer? Baralho, por gentileza. Viraram 2 aqui. 7 e 8. Nossa, 2 cartas de número 8. A força como arcano maior e 8 de espadas. Câncer não precisa lutar contra as suas emoções, tá? Não precisa lutar também muito contra a sua mente. Deixe as coisas fluírem naturalmente, sabe? Deixa acontecer, mais ou menos isso. Pare de relutar com relação a... Olha, o que eu entendi aqui é como se Câncer estivesse sendo intuído a algumas coisas e vocês estão relutando com relação a isso. Sabe quando chega uma ideia na sua cabeça, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo? E aí você vai e não faz. É como se você estivesse relutando a esses insights que você está tendo, a essas novas conexões que podem estar chegando para vocês. Carta do obstáculo veio o Hierofante, ou a carta do Papa. Te pedindo para que você se permita ter mais conhecimento. Posso estar falando com cancerianos aqui que precisam aprimorar alguns conhecimentos, estudar mais, iniciar novos cursos. Seu consciente, deixa eu ver a carta do inconsciente. 9 de copas e seu inconsciente. O que seu inconsciente está querendo te dizer, cancerianos e cancerianas? O eremita é você realmente buscar conhecimento, buscar se aprofundar, buscar ir para o seu eu interior, tá, cancerianos e cancerianas? O seu corpo, ele se comunica com você o tempo inteiro. O baralho está te dizendo aqui que o seu corpo está tentando lhe transmitir algumas mensagens, a sua mente, a sua intuição está tentando te transmitir alguns sinais e você está relutando contra isso. Se você teve uma ideia de simplesmente, por exemplo, plantar uma plantinha que você queria plantar aqui, mas aí veio uma ideia na sua cabeça muito rápida assim, planta ali, e você não planta, é como se você estivesse recebendo uma dica do seu plano espiritual e ao invés de você ir lá e respeitar e fazer, você vai contra ela. Eu sei que esse exemplo talvez não tenha feito muito sentido, mas é como se... É porque a espiritualidade, ela se comunica com a gente de uma forma muito sutil, tá? Não vai vir de forma escancarada, no outdoor, escrito, pintado, nada disso. A espiritualidade, ela sempre vai te comunicar de uma forma muito sutil. O que eu entendo é que ela está se comunicando com você, mas você não está dando atenção, você não está conseguindo perceber que esses são sinais espirituais. É como se você estivesse relutando contra isso. E por isso que vieram as cartas aqui te pedindo para ter mais autoconhecimento, aprimorar mais o conhecimento que vocês têm com relação a algo, estudar mais, aprofundar-se mais, tá? Cancerianos e cancerianas, aprofundem-se mais, busquem mais conhecimento, a sua voz interior, saiba escutá-la melhor. Aqui eu posso estar falando com cancerianos e cancerianas também que estão iniciando novas fases espirituais na vida de vocês, estão iniciando algumas ritualísticas, praticando meditações, praticando exercício de respiração. É um momento de autoconhecimento e de autodescoberta. De saber escutar o próprio corpo, de saber escutar a mente, de saber escutar a voz da intuição.
Passado recente para os cancerianos, de onde eles estão vindo? 5 de paus e seu futuro próximo, o imperador. Vocês saíram de uma situação onde estava realmente um pouco conturbada. O que isso quer dizer? Pesquisem aí também sobre o significado do número 8, tá, gente? Porque, como eu falei, a leitura de vocês abriu com 2 cartas, e as 2 do número 8. A carta da força e a carta do 8 de espadas. O significado do número 8. O número 8 fala sobre o poder do infinito. A situação que vocês estavam vindo era de uma situação que estava vendando o olho de vocês. É como se fosse uma situação de confronto, uma situação que estava desgastando um pouco vocês. E aí, por estarem vivenciando essa situação de desconforto, de confronto, vocês não conseguiam enxergar a realidade como realmente deve ser enxergada. E o futuro próximo que tende a vir para vocês é a carta do imperador. E a carta do imperador como futuro, ela vem te dizendo que ela vai te cobrar posicionamento, ela vai te cobrar uma posição, ela vai te cobrar uma posição de autoridade. Reconhecimento chegando, condição atual de reconhecimento, suas influências externas. O que pode estar influenciando os cancerianos, cancerianas? O que pode estar influenciando os cancerianos e cancerianas a não ouvir a própria voz da intuição, a não escutar o próprio corpo? 7 de espadas. É o ambiente mesmo que vocês conviviam, tá? E aqui pede para, se vocês ainda estiverem convivendo nesse ambiente, pede para que vocês saiam dele de forma estratégica, sem levantar a bandeira, sabe? Sem fazer muito alarde. Medos ou esperanças. 3 de copas como medo ou esperança. É como se você tivesse medo de se magoar. Medo de se magoar, medo de ser ferido. Fechamento, a carta da intuição. Então vamos lá. Vocês vieram de um lugar, de uma situação que estava tendo alguns confrontos. E esse confronto, ele pode ser, por exemplo, o seu nível de consciência entrando em confronto com o padrão comportamental de outras pessoas. Não necessariamente confrontos no sentido de embate pessoal, de brigas, coisas do tipo, mas você tendo um padrão vibracional e outras pessoas tendo outro padrão vibracional. Então vocês vieram dessa situação de confronto. Por vocês terem vivenciado demais essa situação, vocês não conseguiam ouvir muito a voz da intuição de vocês. Vocês não estavam conseguindo escutar o mentor espiritual, escutar o guia de vocês, o que eles estavam querendo te dizer. E como dica do baralho que ele te pediu aqui, no seu inconsciente, é para que você volte mais para você, para que você volte mais para o seu eu interior, para que você volte mais a se aprofundar, para que você busque por mais conhecimento, para que você aprimore os conhecimentos que você já tem, para que você procure estudar mais, se autodesenvolver, se autodesenvolver, se auto-reconhecer. Como carta do seu futuro próximo, vem a carta do imperador, que é a carta que te pede autoridade, te pede posicionamento, te pede que você se mostre como uma figura de poder. Então, a partir do momento que você entra para dentro de você e se reconhece quem você é, quem eu sou, e começa a ouvir melhor a voz da sua intuição, começa a se conectar melhor com o seu plano espiritual, você começa a ter uma posição melhor de liderança. Você começa a ter uma posição melhor de dono da própria vida, sabe? Eu sou o rei, eu sou a pessoa que lidera a minha própria vida. E como consequência disso vem um reconhecimento. Um reconhecimento que pode ser público, é um reconhecimento público, né, no geral. Público que eu falo no sentido de redes sociais ou público do público que você já convive.
As influências que estavam te atrapalhando um pouco com relação a isso, como eu disse, o seu passado recente, foram os ambientes que você estava convivendo. E o 7 de espadas veio confirmando aqui como influências externas, te pedindo para que você largue essa situação de uma forma estratégica, que você largue mão sem levantar muita bandeira, sem fazer muito alarde. Você não precisa gritar para todo mundo ouvir que isso te fez mal ou que essas pessoas não prestam, mas é simplesmente se afastar. Não tenha medo de que essas pessoas se magoem, não tenha medo de que essas pessoas possam criar feridas dentro delas. Porque o que você está fazendo é procurar o seu próprio bem-estar, é procurar se autodesenvolver, se autoaprimorar, se autoconhecer. Então não tenha medo de o que essas pessoas vão pensar de mim, como essas pessoas vão me julgar, como essas pessoas vão me ver. Não tenha medo com relação a isso. E como resultado final é você se conectando muito bem com a sua espiritualidade, você conseguindo ouvir muito bem a voz da sua intuição. Como eu disse aqui no início da leitura, seus mentores, seus guias já estão tentando te induzir, tentando trazer mensagens para vocês, mas vocês estão relutando e trabalhando contra isso. Mas como resultado final, agora que você desperta esse novo nível de consciência, vocês vão conseguir ter um feeling muito melhor para as coisas. Vocês vão conseguir saber o que é voz da intuição e o que é voz da sua mente. Até porque vocês entram nessa jornada de autoconhecimento, né, de autodesenvolvimento. E a espiritualidade, ela nada mais é do que um autodesenvolvimento. Quando alguém te fala assim, você precisa de desenvolvimento mediúnico. Esse desenvolvimento mediúnico é você se autodesenvolver como pessoa, e a partir do momento que você se desenvolve, como consequência, o seu plano espiritual também está sendo desenvolvido. Então agora você entrando nessa jornada aí de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, você consegue acessar melhor o plano das ideias, o plano da espiritualidade. Você consegue ter um feeling melhor para a sua intuição. E o signo de Câncer é um signo de água, né? A água fala bastante sobre emoções. E as emoções são conectadas também à nossa intuição. Sabe aquela sensação que você tem, tipo, não estou me sentindo bem? A voz da sua intuição tentou te falar alguma coisa e trouxe isso como resposta pela sua emoção. Então, cancerianos e cancerianas, não tenham medo do que as pessoas vão pensar de vocês a partir do momento que vocês entrarem para essa jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. A vida pede atitude, a vida te pede posicionamento e te pede para que você não relute mais com relação à voz da sua intuição, porque ela tenta te comunicar algo e você está desatento. Bom, é isso que eu tenho para o signo de vocês. Um beijo e até o próximo.